Olá, meus queridos, que alegria! Estamos de volta com vocês para mais um capítulo do nosso livro maravilhoso, A Verdadeira Riqueza. E aí, você está buscando essa riqueza? Talvez você deve estar perguntando, mas onde se encontra essa riqueza? Essa riqueza é o próprio Cristo Jesus. Se você fazer dele o seu tesouro, o seu coração vai estar sempre ligado a ele e você não vai ter nenhuma dificuldade de contribuir no avanço da obra dele aqui nesta terra para a salvação da humanidade e para que ele volte logo para nos buscar. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, participe nesse programa 21 dias de oração, de entrega, de reavivamento e reforma, para que realmente ao final desses dias você pode concluir, você pode dizer: eu tive um encontro com Cristo Jesus, a minha vida está diferente, porque hoje eu encontro a verdadeira riqueza. O capítulo de hoje é o capítulo 7. Esse capítulo 7 é um capítulo um pouquinho duro, porque diz roubo a Deus. Será que o ser humano pode roubar a Deus? Como a gente pode roubar a Deus? Você já deve estar pensando somente no dinheiro que a gente pode roubar a Deus. Eu já vou de antemão falar para você que em muitos aspectos da nossa vida a gente pode estar roubando a Deus. Por exemplo, no uso do tempo. Se você não dedicar tempo suficiente para ter sua comunhão com Deus, você está roubando a Deus. E se você não está tratando bem sua família, você está roubando a Deus. Você lembra no altar, você disse que perante Deus, testemunhas, você aceitaria na tristeza, na alegria, na bonança, na pobreza e tornar essa pessoa feliz? Se você não está fazendo, não está trabalhando para isso, você está roubando a Deus, porque Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, Ele que instituiu o casamento. Se você não está cuidando bem aos seus filhos, também é uma forma de roubar a Deus o prazer e a alegria que deveria ser dos seus filhos, que não está sendo. Então, vamos para o nosso tema. E na Bíblia conta a história de um casal, Ananias e Safira. E na época, as pessoas, os discípulos, estavam tão ligados a Cristo Jesus, eles começaram a se desfazer das coisas para investir na obra do Senhor e para ajudar uns aos outros. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, porque nenhum sobressai sobre o outro, nenhum teve alguma coisa, o outro não podia ter, e eles compartilharam tudo. E esse casal, eles venderam uma propriedade e disseram que esse valor dessa propriedade seria dedicado à obra do Senhor, ao serviço do Senhor. Quando receberam o dinheiro, eles decidiram conservar, ou seja, reservar alguma parte desse dinheiro. Eles não entregaram todo o dinheiro conforme eles planejaram. Você sabe que as promessas que nós fazemos, precisamos cumprir. Deus, Ele é fiel em cumprir sua promessa. Ele nos criou, Ele nos redimiu, Ele nos prometeu a vida eterna, se nós aceitarmos Ele como nosso Deus e viver ao seu lado. E esse casal sofreu uma consequência terrível. E essa consequência, a morte deles, a morte trágica deles, é um lembrete para nós como devemos servir a Cristo Jesus. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar Cristo, fazer a vontade dele por causa de medo, mas por amor. Todas as vezes você pensa em Deus, você tem que pensar em um Deus de amor, mas também de justiça. Mas tudo que vamos fazer em prol da causa dele não é com medo, tem que ser manifestado, influenciado por amor. Então esse casal, eles sofreram essa consequência porque eles mentiram a Deus, e conforme o Pedro relatou. O Senhor mostra uma vez aos homens com que a aversão ele considera tamanha ofensa contra suas sagradas reivindicações e sua dignidade, e então os deixa seguir os princípios gerais da administração divina. Aqui diz: quando a luz divina brilha no coração com clareza e poder em comuns, o egoísmo habitual afrouxa as garras e a disposição de dar a causa de Deus. Às vezes, na verdade, sempre quando as pessoas têm dificuldade de ajudar outras, de contribuir com o avanço da obra,
essas pessoas são motivadas pelo egoísmo. E como diz nessa citação, quando a luz de Deus brilha no nosso coração, a gente vai entender, cada vez que nós compartilhamos o que nós temos, as outras pessoas estamos fazendo algo diretamente a Deus. E quando nós investimos no avanço, na causa de Deus, estamos trabalhando para salvar os filhos de Deus. Que maravilha, que legal sabendo isso. Então, a única maneira que Deus ordenou para fazer avançar sua causa é abençoar os homens com propriedades. Ou seja, tudo que nós temos nas nossas mãos vem de Deus, para que nós usamos essas coisas em prol da salvação das pessoas. E você não precisa sair do seu país, você não precisa sair da sua cidade, mas onde você estiver, você pode ser um contribuinte da pregação do Evangelho em todos os lugares do mundo, através das bênçãos de Deus que você repartilha com a igreja. O coração dos homens fica endurecido pelo egoísmo e, como Ananias e Safira, são tentados a reter parte do preço, ao mesmo tempo que pretendem cumprir as regras do dízimo. Roubará o homem a Deus? Se os recursos entrassem no tesouro exatamente de acordo com o plano de Deus, 1/10 de toda a renda, haveria abundância para levar avante sua obra. Então Deus está dizendo para você e para mim, precisamos manifestar a nossa generosidade, a nossa gratidão e a nossa contribuição no avanço da sua obra. Porque quando nós aceitamos dedicar a parte que Deus requer de nós na sua obra, veremos quanto que o Evangelho será pregado a todo mundo e Cristo voltará para nos buscar. Você sabe que essa terra que nós vivemos é uma terra insegura. Algumas pessoas querem, conforme relata a parte de hoje, o capítulo de hoje, algumas pessoas dizem, não, eu vou deixar a grande cidade, vou morar no interior, vou comprar muitas terras, vou trabalhar tudo. Só que isso não resolve o problema. O que resolve o problema é entregar 100% a Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho deve ser dedicado ao Senhor. Isso não quer dizer que se a pessoa ganhar R$1.000, a pessoa vai pegar R$1.000 e devolve. Não. É a forma que nós usamos os nossos recursos. Mesmo depois de tirar parte que é de Deus, o dízimo, e também a oferta que é a nossa gratidão a Deus. E a gratidão a Deus tem que ser muito mais eficaz do que a obrigação. O dízimo é a obrigação porque Deus pede 10%, a 10ª parte de tudo que nós ganhamos, de toda a renda que nós temos. Mas a oferta é uma expressão de gratidão a Deus, porque um dia Ele nos ofertou Cristo Jesus. Imagine Deus ao ofertar Cristo Jesus para morrer na cruz, e essa oferta doeu no coração de Deus. Então a oferta de gratidão é algo que a gente tem que fazer com prazer. E algo que a gente faz com prazer não pode acompanhar de egoísmo. Egoísmo não pode fazer parte de algo que a gente faz com prazer. Aqui fala de algumas pessoas que durante a vida não fez nada para a causa de Deus, mas quando chega na beira da morte, decidem fazer um testamento para oferecer coisas e para que essas coisas sejam usadas em prol da salvação, em prol do crescimento da obra do Senhor nesta terra. Mas nem sempre acontece, porque às vezes os próprios filhos, os próprios parentes pegam esses recursos, esses bens que foram dedicados e não conseguem fazer o seu percurso, não conseguem realizar o objetivo determinado. Por isso, tudo que nós podemos fazer, precisamos fazer agora com saúde, com vigor. Aí quando nós fazemos isso, talvez os parentes, os próprios filhos vão ver quanto que nós dedicamos e depois da morte eles vão continuar com esse mesmo legado. Eu lembrei numa cidade que eu estive, a irmã ela era bem fiel a Deus. E quando ela faleceu, os filhos procuraram e encontraram uma quantia que ela estava guardando.
E os filhos decidiram dividir essa quantia e devolver uma parte ao Senhor como gratidão pela vida, pelos anos que ela viveu e pela contribuição na obra, no avanço da obra de Cristo Jesus. Mas se essa pessoa foi egoísta antes, nenhum filho, nenhum parente teria essa ideia de dedicar uma parte, uma quantia desse valor. Por isso, o capítulo de hoje vem falando das decisões que precisamos tomar. Não pode ser decisões no último momento da vida, porque o Senhor está vindo. Que cada um mostre sua fé por meio das obras. A fé na iminente volta de Cristo está desaparecendo em muitos lugares. Algumas pessoas não acreditam mais, outras pessoas só acreditam na prosperidade, só acreditam nos bens, e isso leva a uma vida de egoísmo. As pessoas não buscam demonstrar o seu amor para o seu próximo. A cada vez que nós oferecemos recursos para o crescimento da obra de Deus, estamos demonstrando amor para com Deus e amor também para com o nosso próximo. E finalizando esse capítulo, se desejarem fazer o bem com seus recursos, façam logo. Você gostaria de ver pessoas alcançadas na obra do Senhor, pessoas alcançadas para o reino celestial? Faça isso logo. Contribui, porque chegará o momento que os nossos recursos não serão mais usados. Não teremos poder sobre os nossos recursos quando eles serão levados ou serão congelados pelos governos. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua família, que você seja uma pessoa fiel a Deus e fiel em todos os aspectos, usando o seu tempo, cuidando da sua saúde, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. Cuidado, usa seus talentos para salvar as pessoas também. Deus deu talentos a você e também usa seus recursos como uma bênção, como um agente de salvação, para que quando Cristo voltar, pessoas podem olhar para você e dizendo, se não fosse seu investimento na obra de Deus, eu não estaria aqui. Deus abençoe. E o motivo de oração de hoje, que Deus nos ajude a colaborar com a harmonia de meu lar, ou do seu lar, do lar de cada um de nós. Oremos ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de contribuir com esse pequeno vídeo, que as pessoas que vão assistir encontrem alegria e também que seu coração seja aberto de uma forma tremenda, generosa, para enxergar que nosso tesouro é Cristo Jesus e nosso lar está no céu e na nova terra. Que Deus nos abençoe, que o Senhor cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Valeu, meus amigos!